Salve, salve, nação! Mais um vexame que o Flamengo completa, né? Ou acumula esse ano. Perdeu para um time de Série D na segunda divisão do Campeonato Paranaense. É complicado, né? Então vambora para mais um vídeo aí, né? Vai deixando aquele seu like, a sua inscrição e seu comentário aqui embaixo também em relação à sua revolta com esse time preguiçoso, sem raça, sem vontade, sem criação. Será que a gente já tá presenciando um fim de ciclo? Porque com esse futebol, os jogadores parecem que não quer correr. Entendeu? O Vitor Pereira meteu o pé, agora... Será que eles estão esperando o JJ para voltar a jogar bola ou o JJ precisa dar aquela pressa nos jogadores, né? Porque o ego dos jogadores estão lá em cima. Tá complicado, hein? Vambora para mais um vídeo aí. Reagindo o Mauro César Pereira e o João Guilherme sobre esse novo vexame do Flamengo, né? Vambora pro vídeo aí. Deixa o seu like aí. Vambora. Vamos lá, mais uma derrota, mais um vexame. O Flamengo, em uma semana, 3 jogos. O Flamengo sofreu 8 gols e marcou 2. 3 derrotas. 3 derrotas consecutivas, 8 gols sofridos. Uma derrota para um time equatoriano muito fraco, campeão na temporada passada, mas que foi esfacelado com a saída de vários jogadores e que só tinha vencido um jogo na temporada. E uma derrota para um time organizado, uma boa equipe do Maringá, mas um time muito modesto em relação ao Flamengo, o time da Série D. E a derrota para o Fluminense, que é uma boa equipe, sem dúvida alguma, uma das melhores do Brasil na atualidade, mas era 2-0 o Flamengo na ida, tomou 4 gols. Ou seja, alguém ainda acha que o problema do Flamengo era só o técnico? Alguém acha? Reparem a coincidência. Com Paulo Souza, vimos atuações indolentes. Vou lembrar de 2 aqui rapidamente. A final do Carioca 1-1 e o jogo da despedida. Quando o Vitinho perdeu um gol bizarro, por exemplo, lá em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. Só essas 2, para vocês não se esquecerem. Com o Dorival Júnior, que o substituiu, vimos a indolência nos jogos posteriores às conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores. Ok, time relaxar um pouco, normal, mas espera, daquele jeito. Perdeu para o Avaí, quase perdeu para o Juventude, perdeu para o Coritiba, perdeu para o Corinthians. Atuações ridículas. Ridículas. Ah, mas tudo bem, foi campeão. Não, gente. O campeão tem que se dar o respeito. Ele tem que tentar se organizar, ele tem que tentar, em campo, fazer o mínimo. O mínimo. É o mínimo. Esses jogadores têm que ser cobrados. Eles estão na história do clube, conquistaram títulos importantes, são jogadores de ótimo nível, alguns já mais veteranos, outros mais jovens, alguns já passaram por seu melhor momento, outros talvez nem devessem estar no elenco. Aí vai analisar o caso de cada um. Mas são jogadores que são bem remunerados, jogam num clube organizado, que paga em dia, que não atrasa salário há mais de uma década, que é uma raridade no futebol aqui do Brasil, e eles precisam dar uma resposta. O que se vê é uma indolência, uma desorganização, uma preguiça. Alguém dirá, mas veio terra arrasada do técnico que saiu. Vocês vão querer ainda insistir em botar a responsabilidade apenas do Vitor Pereira? É o que eu tenho dito, é claro que ele tem responsabilidade. O técnico sempre tem responsabilidade quando as coisas vão mal. Mas ele é só do técnico, que tentou fazer mais mudanças, tentou mudar o sistema de jogo, tirar o jogador da zona de conforto, mas é quase impossível. Olha, todo mundo pedindo aí, que venha logo o Jorge Jesus. Ok, eu também estou torcendo que venha o Jorge Jesus, porque primeiro a gente vai ver o que vai acontecer. Tomara que dê certo, né? Como rubro-negro, agora falando não como jornalista, mas como rubro-negro que sou, eu quero mais é que dê certo. Eu acho o Jorge Jesus excelente técnico. Só que não há certeza de nada. E não tenho dúvida. Se ele voltar, ele vai fazer algo muito parecido com o que fez o Paulo Souza e fez o Vitor Pereira. No sentido de barrar jogadores, mudar sistema de jogo, é provável até que mude, é possível, bem possível. Jogou com 3 zagueiros, por exemplo, tanto do Benfica como monta, às vezes, o time do Fenerbahçe com 3 zagueiros. Vai radicalizar com relação a alguns jogadores que estão em má forma, tirando do time. Ele vai mexer com tudo, só que ele tem o respaldo da torcida. E a diretoria do Flamengo, ela não consegue dar respaldo a um outro técnico. Ela deixa o cara se fritar sozinho ali. Seja o Paulo Souza, que entrou meio com o pé na porta, seja o Vitor Pereira, que até fugiu da sua característica, a gente que sabe como é que o temperamento dele por outros trabalhos, até no próprio Corinthians. E foi manso ali, tentando ser político, conseguindo manter uma boa relação com os atletas, mas não adiantou. Um time que jogou uma boa partida como o Fluminense, marcou, trabalhou, lutou, não foi um partidaço, não, mas o time competiu, ganhou do Fluminense 2-0. Terminou o jogo, gente, pressionando e roubando bola no campo de ataque. Vamos lembrar disso. Lembrem o jogo como foi. Estou dizendo que foi um primor, não, mas foi uma partida competitiva. Depois disso, um segundo tempo nada competitivo contra o Alcas, aí tem altitude, tudo como desculpa, mas não se justifica aquilo. Tá?
O jogo do Fluminense é uma coisa ridícula, vergonhosa, e hoje também. Então o problema não está só no técnico. Porque contra o Maringá, se você pega a escalação do Mário Jorge, o sistema com linha de 4, ele tentou voltar um pouco para o tempo do Dorival, mas o final da gestão do Dorival foi também ruim. O jogo do Avaí foi parecido com esse. O jogo do Juventude, mais mexido, foi parecido com esse. O único jogo pós-conquista da Libertadores que o Flamengo fez até uma exibição aceitável foi na derrota para o Corinthians do Vitor Pereira, no Maracanã. Não jogou mal. Partida razoável ali e tal. Poderia ter até vencido, perdeu de 1-0, aconteceu ali, normal, nada do outro mundo. Tá? Então o que estamos vendo é um Flamengo que tem problemas sérios ali. O Gerson hoje, ele simplesmente se atirou em 3 oportunidades para pedir falta que não houve. E armou ataques do Maringá. O Gabigol não marca um gol, gente, há 10 jogos. E ele tem tido chances. Hoje, a última jogada do Gabriel foi uma jogada que o jovem Wesley entrou pela direita, fez o cruzamento, ele não alcançou a bola, ele não se atirou na bola, no carrinho para tentar fazer o gol. Ele não queria jogar de centroavante, ele estava posicionado como centroavante. Hoje ele atuou até mais tempo ali como centroavante do que o Pedro, que circulou mais. E o gol? Por que não fez o gol? Não se atirou na bola, tentou, tal, ali. O que acontece? Não queria jogar de centroavante? Jogou de centroavante. Estava posicionado como tal e não fez o gol por quê? São 10 jogos sem marcar um gol, gente. O cara é Gabigol. Ah, você não gosta? Eu acho o Gabigol sensacional, tá na história do clube. Eu acho que ele merece todos os elogios. Ele é um ídolo histórico do Flamengo. Mas, convenhamos, não pode ficar 10 jogos sem marcar um gol. Em todos os jogos ele tem oportunidade e não as aproveita. Hoje teve de novo. Algumas mais claras, outras nem tanto, mas não tem que ser uma chance só com gol vazio para empurrar para o gol, não. Ele tem que fazer gol de várias maneiras. Ele é o Gabigol. Então você vê o Davi Luiz completamente sem condição. O Everton Ribeiro, vocês vão se lembrar que contra o Volta Redonda do Campeonato Carioca, quando o Everton Ribeiro foi colocado no banco e mudou o time ali e tal, o Vitor, foi os primeiros sinais do Vitor Pereira tentando tirar o jogador da zona de conforto que não estava muito bem, bota no banco, põe outro, testa aqui, mexe ali. Quando ele fez aquilo, foram os debates dos programas esportivos. Nossa, ele mexeu no quarteto como se fosse mexer em algo sagrado. Não existe isso. Eu gosto muito de citar alguns exemplos do futebol internacional. E, por exemplo, nessa semana nós vimos o Bernardo Silva, português do Manchester City, fazer uma partida exuberante contra o Bayern Munique. 3-0. Fora o baile, ele fez um gol de cabeça, numa jogada, um cruzamento do Haaland, uma bola roubada no campo de ataque. Ele andou no banco vários jogos. E entra e come a bola. Porque o técnico pensa no momento do jogador, ele pensa no adversário, nos jogos que aconteceram e que vão acontecer, no calendário, na minutagem, no desgaste físico, no perfil do adversário, na competição. Uma série de questões. E, eventualmente, tira um jogador importante, preserva para um outro jogo, guarda para... É normal isso, a gente tem que aprender a lidar com isso. E Jorge Jesus, se chegar, vai fazer isso tudo. Ah, não, ele escala os 11. Mentira. 8 partidas apenas, de 39 em 2019, com Jorge Jesus, tiveram aquela escalação clássica, que era Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, o Ilharão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Esses 11 jogaram 8 partidas. Ele sempre poupava 2, 3, tirava um ou outro. Em alguns jogos, poupava mais jogadores. E não fazia mais porque o elenco não era amplo como o atual. Não por acaso, o JJ pedia sempre contratações. E as teve no começo de 2020. Logo depois chegou Pedro emprestado, Léo Pereira comprado, Michael comprado. Ele queria um centroavante. Lembra do Balotelli que ele pediu? O Pedro veio ocupar essa lacuna. O Flamengo, ele queria um bom centroavante. Ele só tinha o Lincoln, um garoto que nunca correspondeu às expectativas. Diga-se a verdade. O próprio Renier chegou a jogar mais ali como centroavante improvisado. E ele tinha o quê? O Rodolfo era o zagueiro reserva, Pires da Mota era o volante, René era o lateral esquerdo, Rodinei era o lateral direito, o Lincoln, que eu já citei, Berrio por a ponta direita, Diego Ribas na reserva. Olha a diferença do elenco para dos anos subsequentes, né? No norte do Paraná. O Maringá, equipe fundada em 2010, portanto tem 13 anos, equipe que vem conseguindo bons resultados lá no Campeonato Paranaense, acaba de vencer o Flamengo, atual campeão da Libertadores da América e da Copa do Brasil, por 2-0. E um detalhe, o Maringá vence o Flamengo, que é o atual campeão da Copa do Brasil,
por 2-0 e jogará daqui a 2 semanas no Maracanã, podendo perder até por 1 gol de diferença. Se o Flamengo vencer por 2 gols de diferença, levará a decisão para os pênaltis. E para se classificar, o Flamengo terá que vencer por 3 gols de diferença. Meus amigos e minhas amigas aqui da live do canal Fala João Guilherme, mesmo nos tempos de vacas magras, nos tempos que o Flamengo tinha dificuldades financeiras, tempos de salários atrasados, de uma estrutura muito ruim, que o Flamengo ganhava só o Campeonato Carioca e no Campeonato Nacional ele brigava para não cair, tempos que o Flamengo não passava da fase de grupos da Libertadores da América. Eu não me lembro de uma sequência de vexames, de resultados ruins tão grandes do Flamengo como nesses primeiros 4 meses do ano. Tudo bem que são derrotas, algumas são derrotas normais. Por exemplo, você perder uma Supercopa para o Palmeiras, ok, perde ali para um grande time também, um grande clássico. Não chegar à final do Mundial foi, no meu entender, o primeiro grande vexame do Flamengo nessa temporada. Aí depois, mesmo sendo uma equipe emergente no futebol da América do Sul, o Flamengo perdeu o título da Recopa Sul-Americana para o Independiente Del Valle dentro do Maracanã. Aí veio a derrota na final do Campeonato Carioca. Perder para o Fluminense, um grande clássico, ok. Agora, a forma como perdeu, sendo colocado na roda, sendo humilhado pelo Fluminense, foi um vexame. Veio a derrota para o Alcas em Quito, né? Mesmo com a altitude que dificulta muito, mas mesmo assim perdeu para o Alcas, uma equipe estreante em Libertadores da América. Mais um resultado que fez o Flamengo passar vergonha. E hoje, meus amigos, vejam quantos momentos eu já citei nessa temporada, hein? E tem outros aqui que com certeza eu não estou lembrando. E hoje, meus amigos, o Flamengo perde para um Maringá que merece todo o respeito, mas, francamente, não dá para o Flamengo, com a estrutura que tem, com o elenco de nome que tem, com o orçamento bilionário que tem, e as condições, no geral, que tem, entrar em campo e perder da maneira que perdeu. Isso aí é mais do que zebra. Eu não sei, é zebra pintada de ouro, ou aquela zebra super rara, zebra lendária, porque eu nem sabia que o Maringá ele foi fundado, vamos dizer assim, em 2010. Nem sabia disso. É um clube que tem menos de 15 anos de fundação, conseguir vencer o Flamengo com esse futebol que o Flamengo está jogando. Na minha visão, os jogadores do Flamengo já estão acomodados. Eu acho que esse ciclo vitorioso do Flamengo está chegando ao fim. Pô, pra quem conseguiu assistir o jogo, foi um absurdo o que o Flamengo conseguiu fazer, meu filho. Sinceramente, conseguiu fazer porque não jogou merda nenhuma. Merda nenhuma. O que o Flamengo fez em campo foi um dos maiores vexames nessa temporada. João Guilherme citou os vexames aí, né? 3 vexames em mais ou menos uma semana e meia. Alcas, Fluminense e Maringá. Agora tem Libertadores agora, né? Não, estreia do Brasileirão e depois Libertadores. Tá difícil, hein? Com esse futebolzinho aí, existe o risco da gente nem se classificar para a fase mata-mata da Libertadores com esse futebolzinho aí. Porque tá difícil, hein? Tá muito difícil. Os jogadores estão... Já tem um tamanho do Flamengo que parece que perderam a vontade de ganhar. Entendeu? E a diretoria não cobra. Cobra.
Vai cobrar? Marcos Braz, Landim, Spindler, vai lá cobrar? Difícil, muito difícil.